Senhor presidente, antes de mais nada, é bom destacar que nós precisamos tomar uma atitude em relação ao fato de sermos carimbadores. Realmente, todos os projetos, senador Girão, precisam ser discutidos. Só que nós não iremos aqui atrapalhar, impedir que o setor que mais emprega no país, que é o setor de serviços, deixe de crescer por conta de um fomento. O agronegócio é o setor que mais tem subsídio, que mais tem fomento e é o que mais cresce. Nós temos de lembrar que aquelas letrinhas, senadora Tereza, que aparecem depois do filme, depois da novela, aquelas letrinhas, elas não são letrinhas, são nomes de pessoas. São pessoas que têm famílias e que sustentam, por meio da cultura, muita gente. É um dos setores que mais emprega. E, além de tudo, nós precisamos valorizar a arte. A arte está dentro da cultura. E daí a importância da aprovação deste PL, senador Randolph, parabéns pela relatoria, a jato, mas de suma importância para o crescimento do nosso país. E que possamos, sim, além da obrigatoriedade que a senadora Tereza Leitão citou, para os municípios, em termos da transparência e termos um diagnóstico da implementação desses recursos, 15 bi é pouco. É pouco. O agro, que é a força motriz do nosso país, que segura o agroempresarial, segura a nossa balança comercial, emprega menos. Mas, mesmo assim, precisa cada vez de mais. E, assim, os outros setores também merecem. Então, parabéns, senador Randolph. Presidente Davi, por favor, a outra casa precisa nos respeitar. Eu não sou advogado, senadora Soraya. Me permita fazer apenas um comentário do presidente Hugo Mota. Mas, há alguns dias, nós tivemos uma reunião na residência oficial da Câmara, e é até importante fazer esse registro, que já é de conhecimento dos senadores e das senadoras. O presidente Hugo Mota restabeleceu o rito constitucional da constituição das comissões mistas relacionadas a medidas provisórias no Congresso Brasileiro. Então, eu sei que, infelizmente, este caso chegou em cima da hora, que é um caso concreto, que nós precisávamos deliberar, mas o presidente Hugo Mota tem tido esse carinho e essa atenção respeitosa com a Casa da Federação. Então, eu tenho que fazer esse registro, dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência está certo neste caso concreto, que chegou ontem à noite e ia expirar hoje, mas nós estamos sendo respeitados do ponto de vista da formalização das comissões mistas das medidas provisórias, que ficamos paralisados há muitos anos aqui no Senado, sendo desrespeitados, e agora nós retomamos a possibilidade de instalarmos as comissões mistas. Não. Só rapidamente, se Vossa Excelência me permite. Vossa Excelência é o relator da matéria. Obrigado, presidente. Não, só para acrescentar, inclusive, presidente, ao que Vossa Excelência relata. Vossa Excelência está presidindo um processo de retomada, me permita dizer, de retomada do nosso bicameralismo. E essa homenagem tem que ser prestada também ao presidente Hugo Mota, né? O que nós estamos vendo, e assiste razão à reclamação da senadora Soraya, ainda é o resquício de, como dizia o francês, do ancien régime, do regime anterior, do antigo regime, que nós estávamos, lamentavelmente, vivendo, em que o nosso bicameralismo estava deformado. É importante destacar que, entre algumas das medidas de retomada do nosso bicameralismo, Vossa Excelência cumpriu, e aí tem que também agradecer ao presidente Hugo Mota, cumpriu com prazo recorde a retomada do rito de instalação das comissões mistas de medidas provisórias. Essa semana tivemos semana que vem teremos mais duas, e as comissões mistas estão retornando. Então, isso não ocorreria se não fosse, primeiro, Vossa Excelência está cumprindo, inclusive, um compromisso que fez desta tribuna.
Mas, em segundo lugar, também tivemos a atenção do presidente da Câmara. Então, eu quero fazer questão de fazer esse registro. No mais, presidente, só um esclarecimento ao plenário. Não tem um centavo a mais, não tem de situação financeira e orçamentária. E foi incorporado nessa medida provisória medidas de transparência em relação à Lei Aldir Blanc. Sobre o custo da cultura, me permita, presidente, recuperar uma fala da grande dama do cinema e do teatro brasileiro, que tanto orgulho nos dá, que é a dona Fernanda Montenegro, quando em 1985, ela, tendo recebido o convite para ser ministra da Cultura do governo do então presidente José Sarney, com muita cortesia e com muita educação, recusou o convite, mas declarou o seguinte, dona Fernanda Montenegro, naquele quase longínquo 1985. Por mais criativo e competente que o ministro seja, não há como fazer cultura sem dinheiro. Cultura custa caro. As áreas econômicas precisam concordar com isso para que um bom trabalho seja desenvolvido. Ou então teremos um ministério de sarau, totalmente esvaziado, falou dona Fernanda, acrescentando que a cultura deveria nascer do povo. Nossa deformação cultural nos faz pensar que cabe a um segmento da sociedade levar a cultura a outro. Nós temos que buscar a cultura no povo, dando condições para que ela brote. 40 anos depois, o que a Lei Aldir Blanc faz é dar cabo e cumprimento ao que dona Fernanda Montenegro pediu em 1985. Votação do projeto das emendas em turno único. Não vai ter orientação, presidente? Eu quero registrar, porque se for abrir a orientação, eu prefiro registrar nominalmente. Ok. Votação do projeto e das emendas em turno único nos termos do parecer apresentado pelo relator. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com as emendas número 2 e 3 de redação e com os votos contrários do senador Eduardo Girão, do senador Magno Malta, da senadora Damares Alves, do senador Hamilton Mourão e do senador Wellington Fagundes. Obrigado, caríssimo presidente. Eu quero, em primeiro lugar, presidente, fazer aqui um registro para todos os agentes da cultura brasileira, da sensibilidade de Vossa Excelência. Essa matéria chegou ainda ontem, aqui no plenário do Senado Federal. Essa matéria mobiliza, trata do financiamento do audiovisual brasileiro. O audiovisual brasileiro é responsável na atualidade por grandes glórias, sobretudo do cinema brasileiro. Pela primeira vez na história, nós tivemos um filme brasileiro que foi premiado no Oscar. E junto à matéria do Recine, veio acoplado pela Câmara dos Deputados o projeto de lei, a então medida provisória e agora projeto de lei que trata da Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc já aprovada, neste caso, que trata da prorrogação da Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc já aprovada no plenário deste Senado, e oriunda, inclusive, desse Senado, é importante que faça um registro originalmente relatada pelo nosso colega senador Eduardo Gomes, é responsável pela mobilização de quase 15 bilhões de reais para agentes produtores culturais de todo o Brasil.